Uma boa noite a todos. Hoje nós não vamos ter o recurso do microfone. Espero manter um volume que todos consigam me escutar. A Humberto Campos, sabendo isso, botou 2 goeludos aqui hoje, que falam alto. Bom, o nosso tema de hoje é o temor da morte. O temor da morte. Na realidade, é uma questão tétrica, porque as pessoas não conseguem entender a morte ainda no mundo. Não é por falta de informação, é porque nós nos negamos à experiência. Então eu vou botar um nome mais bonito, muito melhor. Ao invés do temor da morte, a palestra hoje vai ser com o seguinte texto: a necessidade de desencarnar para continuar progredindo. Agora mudou tudo. A necessidade de desencarnar para continuar progredindo. Sem o desencarne, não há progresso. Não tem como progredir. Mesmo que nós ficássemos nessa roupinha aqui 1000 anos, 10.000 anos, não tem como. Depois de uma certa idade, a gente fica meio tipo gato quando vai tomar banho, sabe? Fica refratário ao novo, à novidade. Fica com dificuldade de renovar, de recomeçar. Nós estamos no mundo da dualidade. Nós estamos no mundo da dualidade. Existe o alto para existir o baixo. Existe o magro para existir o gordo. Existe o azul para existir o vermelho. Porque Deus é a unidade. E nós, para conseguirmos ir na direção do divino, através de aplicar as leis da vida, as EPI, leis que são eternas, perfeitas e imutáveis, somos nós que temos que conhecer a lei, internalizar a lei e aplicar em nossas vidas. Na lei da dualidade desse mundo existe o bem e existe o mal. Existe a luz e existe a escuridão. É assim. Portanto, nas EPIs, enquanto encarnado, também existem 2 leis, que aparentemente são contraditórias. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, 12 capítulos, e tem 10 leis, tem um início e uma introdução no final, dando 12. Eu estou falando de uma lei de destruição. Lavoisier explicou isso calmamente no século XVIII. Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sabe o que Lavoisier fez? Matou a morte. Nós aqui não percebemos, porque nós não temos atenção para as coisas. Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Poderão não acreditar, mas eu já tive 7 anos de idade. Eu já fui dependente da minha mamãe, para me alimentar, para me dar banho, para me ensinar a me movimentar. E a destruição desta roupa está acontecendo. Não tem botox que resolva. E a outra lei que é contraditória é a lei de conservação. Nós tentamos conservar. Isso é tão verdade que na época de Jesus Nazaré, a idade média nossa era 33 anos. 33 anos. Na minha geração, eu achava que uma mulher de 40 anos era uma vozinha. Até agora, a fotografia que a gente vê nas imagens de vó é alguém com uma lentezinha, com uma bengalinha. Eu tenho 74 anos. 74 anos, muito bem vivido. O meu medo nunca foi a morte, porque conheci cedo a doutrina espírita.
O danado é quando a gente não conhece a doutrina espírita e vai escolher quando está com medo da morte na velhice. Aí eu quero saber o que é, porque vamos morrer. Então, lei de conservação faz existir a medicina, porque a medicina vai estudar de que maneira manter as nossas células mais tempo equilibradas, melhor. Então, quando nós vamos olhar para o passado, não muito distante, Idade Média, abaixo da Idade Média, de 1000 a 1200, a idade média de um homem estar na Terra era 39 anos. Um detalhe, a maioria morria brigando, na lei da destruição. Bom, eu fiz esse introdutório para ficar claro para nós a importância e relevância desse assunto. E eu vou ler agora a questão 149 do Livro dos Espíritos. A maioria de nós nem sabe o que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma compilação de dezenas de milhares de centros espíritas, de dezenas de milhares de espíritos em diversos graus de conhecimento, de sabedoria, de inferioridade, de superioridade, que manifestaram. Por isso que é o Livro dos Espíritos, não é opinião de quem quer que seja. E hoje na doutrina espírita está cheio de obras aí com opiniões. Ora, imaginemos um piloto de Boeing que tenha uma opinião. Será que esse botão aqui é para ligar a turbina esquerda? Rapidamente, déficit de atenção e hiperatividade. Isso aconteceu no início desse século, 2001, 2003. Tudo era déficit de atenção e hiperatividade. Nós todos temos déficit de atenção e hiperatividade quando nós não temos interesse. Eu não tenho interesse, eu não estou interessado. Eu me recordo da minha geração, a professora de latim dizia para minha mãe: o canhoto sou eu, o canhoto é tão quietinho e ele só tira nota baixa em latim. Mas o que eu estava querendo de aprender uma língua morta? Como é que quando eu consegui entender que para conseguir compreender adequadamente o português, eu tinha que saber a origem, não tive mais problema. Mérito da professora que conseguiu, no último mês, lá em novembro, me dá a entender. E aí eu entrei numa prova precisando tirar 9 e tirei 10, porque eu estava interessado. Se fosse hoje dia assim, caiu a ficha, deu start. Então olha a questão 149, vou ler. Em que se transforma a alma no instante da morte? Em que nós, almas, que estamos enraizados nessa roupa, nos transformamos no momento da morte? Olha a resposta: volta a ser espírito. Então nós já éramos espíritos, nós voltamos. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Gente, a dimensão espiritual é a nossa casa. Todo mundo quer progredir, mas ninguém quer desencarnar. Todo mundo quer progredir, mas ninguém quer passar pelo fim da morte. Isso é uma loucura. Agora é claro que não vamos abusar do nosso corpo, é claro que nós vamos procurar manter uma saúde, vamos fazer as coisas adequadas para não ser um suicida inconsciente através das décadas, pela má alimentação, pelos vícios e outros excessos. Mas nós temos que entender que nós não somos aqui. Nós somos um espírito que estamos passando por uma experiência material e não um corpo que vai depois passar por uma experiência espiritual. Muda toda a questão. Vou ler de novo a questão 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ele havia deixado temporariamente. E aí, logo adiante, na questão 155, eu estou dando o número das questões. Chego em casa, quem tem o livro espírito vai ver se eu não disse besteira, vai ver se eu não disse bobagem. Questão 155,
a resposta dos espíritos. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para se separar dela. Quanto mais eu tiver identificado com essa roupa, mais eu vou sofrer. Esse dia uma pessoa me atacou e disse assim: Nelson, o que a doutrina fala sobre cremação? Cara, tu não está mais ali. Por que tu tem medo da morte? Tu não está mais, não deu corpo, abandonou, é uma roupa. Os espíritos dizem que é apenas uma veste imprestável. Eles dizem o seguinte na Gênesis, que é como abandonar uma casa destruída. A morte é como nós abandonar uma casa destruída. Agora, é claro que é bom estar no meio dos amigos, mas aqui nós também estamos no meio dos diferentes. A gente se odeia fraternalmente no nosso estágio evolutivo. Eu gosto de ti, mas não quero bater papo contigo. Eu gosto de ti, mas vou trocar de setor da empresa, porque contigo não dá. Ou seja, nós temos uma ideia, não de aproximação, mas de cisão, de separação, e perdemos o aprendizado. Porque se a vida me colocou, meu amigo, nós nos conhecemos há alguns anos, na minha vida, é para que a gente aprenda a conviver, viver com, conviver, viver com. Dando continuidade, então, eu fiz uma pergunta: medo da morte, por quê? Quando eu estava elaborando, mas por que nós temos medo da morte? Lembram de duas leis, lei de conservação e lei de destruição? Esse dia eu vim aqui na eleição do conselho da Humberto Campos e eu brinquei com os amigos. Gente, eu conheço os espíritas porque os espíritas tudo estão jocos, porque são velhos. Quando eu vejo na evangelização um jovem, é minha alegria, porque vai aprender a coordenar a sua vida muito antes que a maioria de nós. Porque muitos de nós aqui, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos na casa espírita para resolver um perrengue material. Disseram que a Humberto Campos tem um passe muito forte. Se eu for lá, meu marido deixa de beber. Disseram que aquilo lá é muito forte. Se eu for lá, arrumo um emprego para o meu esposo. Ou pior ainda, eu quero que saia da minha frente aquele profissional que me incomoda tanto. Então, é uma fantasia nossa por não entender que a lei universal é amor. E amar é um exercício. Amar é entender que todos nós temos um lado escuro. Jung vai trabalhar isso, né? A sombra. Todos nós temos um lado escuro, mas todos nós temos uma luz. Eu, Nelson, sou um episódio de Deus no tempo e no espaço. Porque se Deus estivesse no tempo, ele morreria, ele envelheceria. E se ele estivesse no espaço, ele teria uma forma. Então Deus age no universo através de nós. Quanto mais a gente consegue dar-se conta disso, crescer, mais vai haver a manifestação divina. Ou seja, uma restezinha de luz, de bondade. Essa semana, na segunda-feira, uma menina tocou a campainha na minha casa. Eu conheço ela. Ela vende torrone, um tabletezinho para se sustentar. Ela deve ter uns 20 anos. E a pessoa que atendeu ela disse: olha, ontem eu comprei um terrone já de ti, eu não tenho, eu não comi ainda. E ela disse assim: a senhora não tem 10 centavos para me dar? E a pessoa disse: mas para que tu quer 10 centavos? Ah, moça, de 10 em 10 centavos a gente faz R$1 e a gente consegue comprar um pãozinho. Esse é o mundo real. Mas enquanto eu ficar somente dando pão, as pessoas vão ficar somente tendo fome.
Quando eu me dou conta e vou partir para a educação, para que as pessoas aprendendo possam construir a sua própria história de vida, vai mudar. E essa menina está construindo a vida dela. Porque ela está buscando o melhor para ela. E quando a gente não atrapalha, a vida acontece. Para todos nós. O que é atrapalhar a vida? Exemplo. Diz um rapaz para mim: Nelson, eu passo o dia pensando besteira, coisa depressiva, só chorando. E eu pensei, e falei para ele: tá, mas o que tu pensa? Eu penso besteira. Então a besteira vem para ti. É lei. Retorna para mim o que eu jogo para o universo. Agora eu na minha horta, eu planto milho e quero colher laranja? Devo ser louco. Se eu planto milho, eu tenho que saber se eu gosto de milho antes de plantar o milho. Antes de plantar o milho, eu tenho que saber: eu gosto de milho, eu vou comer milho. Então tá, vou plantar, vou cuidar, vou regar, e a vida vai me dar o milho. Aí depois que eu estou bom, agora eu posso plantar outra coisa. Então, medo da morte. E eu anotei aqui algumas questões. Primeiro, apego às coisas terrenas. Apego. Eu te amo por nós dois. Existe uma idiotice maior que essa? Eu te amo por nós dois. O cara nem gosta dele mesmo. Porque se ele gostasse dele mesmo, ele ia distribuir o amor dele. Gente, o que é o ciúmes? Ciúmes é a falta de amor por mim. Porque como eu tenho ciúmes, eu digo: eu não me dou amor, então tu me dá amor, meu bem. Eu não me dou cuidado, então, meu amorzinho, tu me dá cuidado, tu me dá atenção, tu me dá carinho, passa escova no meu pelo, porque eu não cuido de mim. Então, toda pessoa que tem ciúmes, ela está dizendo para o universo: eu não me amo, eu não gosto de mim. Não é ficar se achando, não é ficar se achando, não é ficar com o queixo levantado, dizendo: eu sou o cara. Ninguém é o cara. É saber o que nós somos. Exemplo de humildade: Jesus Nazaré. Um rapaz procura ele e diz assim: mestre, o que é preciso para entrar no reino de Deus? Não, ele diz assim: bom mestre, o que é preciso para entrar no reino de Deus? Agora no momento não interessa a resposta de Jesus, interessa o começo. Jesus diz o seguinte: bom somente Deus nosso Pai. Mestre eu sou. Isso é humildade. Jesus sempre soube que era professor, que era mestre, que ele ensinava aquilo que ele fazia. Esse é o verdadeiro educador. E nós estamos na fase: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Por debaixo dos panos. Porque a repressão criou em nós, nesses últimos milênios, uma criatura muito faz de conta. Agora os filmes, o 21, 22, aí pós-pandemia, estão mostrando isso. Eu estou de um jeito, vamos fazer um selfie. Eu devo ser louco. Fico alegre de uma hora para outra? Claro que não, né? Mas é para o outro ficar invejando a minha vida. Quer dizer, o outro está preocupado com o que eu estou comendo, gente. Não tem lógica. Apego às coisas terrenas. Eu vou na casa espírita, mas para me beneficiar. Há pouco tempo atrás, pouco tempo para mim é 15 anos, me atacou na rua, eu estava correndo, fazendo a minha corridinha da saúde, um rapaz me atacou na frente do Capão do Corvo e disse para mim: Nelson, eu não vou mais lá na Humberto de Campos. Por quê? Abriram o meu carro e levaram o pneu Sterp. Providencia para que nos proteja. Digo: meu amigo, tu não consegue a Constituição, tu não sabe como é que funciona a Constituição? Na rua a proteção é a segurança. O que nós vamos fazer se nós não temos segurança? Mas se tu não quer ir mais na Humberto de Campos, sinta-se à vontade. Mas eu quero uma proteção de fora, para continuar vivendo da mesma maneira, idiotizado da minha própria realização. Eu tenho um grande professor, um grande amigo, ele se aposentou na área dele, da psicologia, quando ele tinha 78 anos.
E eu, na época eu estava por volta dos meus 50, eu disse para ele assim: o que tu vai fazer? O que eu sempre quis, agora eu vou fazer direito. Ele foi o orador da turma dele, com 83 anos de idade. E no outro dia, quando ele foi se matricular para fazer um pós, a secretária disse para ele assim: tanta pressa? Ele disse: minha filha, tu não notou, mas eu não tenho muito tempo. Sempre o tempo da utilidade. Uma música, para ser música, é uma outra área da minha atuação, tem que ter 3 coisas: harmonia, melodia e ritmo. Nós estamos hoje no mundo, em alguns locais, onde que não existe música e as pessoas pensam que é música, porque tem ritmo, bam, 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 mas não tem nem harmonia nem melodia. Não é música, é um barulhão. E as pessoas acham que é importante ensinar para uma criança de 5 anos de idade que tem que... Meu Deus do céu! Como nós estamos ligados nas coisas da apego às coisas terrenas. Está com um emprego bom para te mudar aqui para Curitiba? Não, eu não vou deixar minha casinha. Mas claro que tu vai deixar a casa, a não ser que depois de encarnado tu fique morando na casa igual. Vai deixar. Então a gente tem que usar, mas saber que é usufruto. Ah, mas eu tô muito bem de grana. É uma experiência, gente. É uma experiência. A pobreza também é uma experiência. Ninguém nasce em uma situação de acaso. Nós temos os melhores pais para a nossa educação. Ah, mas Nelson não conhece meu pai? Claro que nós temos um planeta de expiação e provas. É assim. Porque se eu hoje me lembrasse de tudo que eu já fiz na vida dos meus amigos, na cruzada dos milênios, talvez eu não pudesse falar de vergonha. Daquele olhar: eu te conheço, Nelson. Eu te conheço. Não é desse carnaval. Então, que beleza poder esquecer temporariamente, por 70, 80 anos, no máximo, para poder se relacionar, sabendo no instinto que dá uma repulsa de cara. Claro, nós não somos afins. Olha que coisa boa, é voltar para a dimensão espiritual. É o mundo dos afins. O bom volta para o estágio dele. O vagabundo volta para o estágio dele. O ignorante volta para o estado dele. E aí vai aperfeiçoar. Bom, quando é que foi que eu fiz de errado? Eu fiz isso. Bom, então eu quero evoluir um pouquinho. Eu vou me reencarnar de novo e isso aqui não vou fazer mais. Mais isso. Aí o nosso orientador, que nem um trabalho de conclusão de curso, ele vai dizer: tu não está escolhendo demais? Tu acha que tu vai dar conta? Eu dou sim. Mas quando a gente está aqui, ó, é que nem futebol. Sempre antes de entrar no jogo, a gente acha que joga melhor que o cara que a gente vai substituir. A coisa mais linda no futebol é olhar jogo pela televisão. A gente não nota o suor, não nota o sacrifício, não nota a correria. Parece que eles são um robozinho. Isso é só no videogame. A morte põe à prova a minha convicção. Estamos mais ligados à vida material do que à vida espiritual. A morte põe a minha convicção. A minha convicção. 2020, estou varrendo a frente da minha casa, bem pertinho daqui. Uma senhora, 7 da manhã, uma senhora vinha descendo a rua, ela me viu, ela atravessou a rua, porque não ia passar perto de mim, porque eu estava sem a máscara. Não tem ninguém. As pessoas andavam de bicicleta. Eu disse para ela: minha amiga, fica tranquilo, eu não estou com tuberculose. E assim mesmo, teria que estar bem próximo para passar. Mas o medo, aonde houver medo, não tem comunicação. Quando um pai diz assim: cala a boca, para a mulher, para a esposa, ou a esposa diz para ele, ou para um filho, acabou a comunicação. Eu não posso me comunicar com quem eu tenho medo. Para me comunicar, eu tenho que procurar entender o olhar do outro. Exemplo: estamos caminhando na Praia Tamandaí, eu e um amigo. Aí ele sobe na casinha de salva-vida, 2 metros de altura. E ele lá de cima disse para mim assim:
Nelson, tem 2 barcas arrastando uma rede. E eu olho e não vejo nada, digo, tu é mentiroso, tu está mentindo para mim. Não tem. Tem, e batemos boca. Até que ele me convida para subir, e quando eu subo lá, aí o meu horizonte não é mais de 5 km, é de 8 km, e aí eu vejo a barca. E aí nós nos damos conta que foi só uma questão de ponto de vista. E aí quando a gente se abraça e se concorda, alguém lá na antena da Oi diz, não é nada, está passando um transatlântico lá, e nós já vamos brigar com o cara também. Ponto de vista é a vista de um ponto. Aqui, a nossa vida, ninguém sabe o que nós passamos, nossos perrengues, a família que nós entramos, o pai que a gente entrou, os irmãos, o colégio, o local no país, mas nós estamos aqui. Então, nós assimilamos esse conhecimento. Agora é tomar conta disso e aplicar em nossas vidas. Estamos centrados em nós mesmos. Porque se eu estou sentado em mim mesmo, eu quero o meu benefício. Eu não quero o benefício do outro. Eu não quero. Por que eu vou querer benefício do outro? Porque eu quero me dar bem. Mas tu está prejudicando o outro. Mas eu estou me dando bem. Gente, lei de causa e efeito. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Não tem maneira de escapar disso. Não tem como, porque é uma EPI. Uma lei eterna, perfeita e imutável. Medo do abandono, da ausência, da separação. Como assim tu vai me abandonar? Mas cara, como é que eu vou abandonar se eu tenho a expressão de Deus em mim, na manifestação que eu consigo? Como é que eu vou me abandonar? Eu não estou abandonado nunca. Pois se Deus criou o espírito e a matéria, onde é que está Deus? Está fora do universo, de mão no bolso, olhando para nós com um caderninho, botando fato observado negativo e fato observado positivo? Me cria simples e ignorante, e depois diz que eu cometo erros, que eu sou culpado? Pô, mas esse Deus é medieval. Eu acho que a gente já tem condição de entender. Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, é um outro Deus. Ele vai aplicar a justiça, amor e caridade, a justiça na frente. Ninguém escapa disso. Para não ficar muito tétrico, eu vou contar uma piada. O cara vendeu a alma para o diabo. Metáfora, tá? Não existe diabo. Metáfora. Vendeu a alma para o diabo porque ele queria 3 coisas: droga, sexo e rock and roll. Então, 1 ano. E num ano ele ganhou muita grana, tudo que a mulher chovia no pedaço e muita heavy metal. Então ele estava lá. Mas dia após dia vai passando. Chegou o dia final. E ele disse: meu Deus, agora eu vou perder a vida. Não quero. Como é que eu posso iludir? Já sei. Eu vou dar uma festa para 2.000 pessoas, porque eu tenho dinheiro, e vou rapar a cabeça. E eu escapo. O demônio chegou, e aquele fuzuê, era até a meia-noite. Começou a bater, bem, e o demônio disse: putz, eu vou perder esse cara, vai ser o primeiro, bem. Quando ia bater a 12ª, o demônio disse: para não ficar com a mão vazia, eu vou levar aquele carequinho. Ninguém escapa. Por isso que a gente tem que ser verdadeiro nas relações, imperfeitos dentro do nosso estágio evolutivo, mas verdadeiros. Porque se nós estamos bancando uma mentira, nós somos, a palavra bonitinha no momento, um fake. Nós somos uma mentira. E aí, caminhando nosso encerramento, 8 medos para a gente refletir. Medo de morrer. Como é que tu pode ter medo de uma coisa que vai acontecer com o teu corpo? Vai haver essa transformação inevitavelmente. Medo de ser destruído. Medo da perda de amores. Imaginemos o seguinte: tá alguém caminhando na cozinha, um homem cai e quebra a perna. E aí ele diz assim: meu Deus, queimei a perna, mas eu sou um cara tão bondoso, tão alegre, tão do bem, tu não está me protegendo, eu quebrei a perna. Eu vou dizer para ele: vamos fazer uma avaliação direitinho aí. Essa casca de banana aí que tu resbalou, quem é que botou no chão?
Ah, fui eu que não dei bola. Então tu é responsável. Agora, se o cara não botou, realmente aconteceu com ele, caiu e quebrou a perna. Não foi culpa dele. É assim a vida. E aí eu pergunto pro cidadão, tu preferia que fosse a tua esposa que tivesse quebrado a perna? Teu filho? O teu vizinho? O teu inimigo? Acontece com todos nós. Às vezes a gente está de carro e tudo que é sinaleira azul. E às vezes a gente está de carro e tudo que é sinaleira vermelha. É assim, para todos nós é assim. Ah? Então, a carência de informações quanto ao futuro produz medo. Carência de informações sobre o futuro, mas eu não quero procurar. Eu acho que a casa espírita é uma igrejinha. Eu não consigo entender que aqui é um local de estudo para praticar lá fora. Não é para praticar aqui, praticar lá fora. É uma casa de estudo que ilumina a consciência. Eu me dou bem, eu consigo entender a coisa e eu vou aplicar melhor na minha vida. Porque todos nós queremos o nosso benefício. Todo mundo quer ser feliz. Não tem uma pessoa aqui, nas duas dimensões, que não queira felicidade. Todo mundo quer. Mas por que a gente então faz coisas para ser infeliz? Porque desconhece a lei. Então eu vou conhecer a lei. Se eu conheço a lei, eu vou aplicar a lei na minha vida, na minha direção, para ser o mais feliz possível. E aí eu botei um encerramento. A morte é como um parto às avessas. É um renascimento. Um renascimento. E a questão 1012 dos Espíritos é o seguinte: sobre o umbral. Não existe nem inferno, nem paraíso. São simples alegorias. Vou deixar uma imagem para meus amigos. Está numa praia bonita. Primeira praia que veio na minha cabeça é Garopaba. Acho linda aquela praia. Está com o amor da sua vida de mão dada. 7 horas da tarde, parece que a lua está saindo de lua cheia, de dentro do mar. Tu está extasiado de tanta beleza. Tu diz assim para ela e ela para ele: estamos no céu. Naquele momento toca o celular, a gente pega o celular e alguém diz: Nelson, teu filho foi atropelado, está a surgir agora, está todo quebrado. E aí eu já digo: estou no inferno. Não é o local, é dentro de nós, é dentro de nós. Se a gente expulsar a ignorância latente em nós, nós vamos poder olhar a vida como ela é. Não tem nada fora do lugar. Ah, tu não conhece o Brasil? Não, nós não conhecemos a história. A nossa ingenuidade é não conhecer a história. Espero ter motivado a todos a desenvolver essa necessidade de estudar as leis EPIs, eterna, perfeita e imutável, para aplicar nas nossas vidas, a gente ser mais feliz no comportamento num planeta onde que a maioria ainda ignora. E por ignorar, não faz ludo das EPI e nós nos prejudicamos. Estamos nos judiando uns aos outros, nos dividindo. Muita paz para todos nós.